Dando sequência à última parte da primeira aula de revisão de propriedades, vamos falar um pouco sobre calor latente de vaporização e equação de Clausius-Clapeyron. Essa parte da aula, essa parte da matéria vai ser importante quando a gente for estudar evaporação de gotas, por exemplo, que ocorrem em câmara de combustão de motor de ignição por compressão. Bom, eu vou escrever aqui qual que é a entalpia de formação da água no estado gasoso. Ela é menos 241,83 kJ por kmol. E se você for olhar a entalpia de formação da água no estado líquido, ela é menos 285,84 kJ por mol. A pergunta é de onde vem essa diferença? E a resposta está justamente no calor latente de vaporização. Eu vou traçar o mesmo gráfico aqui em base molar, porque a gente está tratando em base molar, mas vou traçar o mesmo gráfico que a gente tinha em entalpia em função da temperatura. E vou traçar aqui duas linhas. Uma que é a entalpia da água apenas no estado líquido, que está um pouco abaixo, entalpia um pouco abaixo, e outra da água no estado gasoso. Se eu for acompanhar partindo da temperatura de referência, for colocando energia desse sistema, o que vai acontecer? A entalpia vai aumentar na linha do estado líquido, vai chegar na temperatura de ebulição, a temperatura vai parar de aumentar, mesmo continuando fornecendo calor para o sistema. A temperatura não aumenta, mas a entalpia vai aumentar até que a água passe toda para o estado gasoso. Quando ela passa, então, toda para o estado gasoso, e a temperatura começa a aumentar fazendo esse caminho. Essa diferença entre essas entalpias na temperatura de ebulição é chamado calor latente de vaporização. Então a definição aqui, o HFG, a temperatura e pressão, entenda-se temperatura e pressão de ebulição, é a entalpia da substância na fase gasosa menos a entalpia da substância na fase líquida. E aqui peço desculpa, faltou o traço. Por exemplo, o calor latente de vaporização, ou a entalpia de vaporização da água, fazendo a conta com esses valores aqui em cima, ela é 44,01 kJ por mol. Veja se uma determinada substância está no estado gasoso e vai para o estado líquido, a água no estado gasoso vai para o estado líquido, ela libera energia. Se a água está no estado líquido para ir para o estado gasoso, ela absorve energia. O que eu vou traçar aqui é um diagrama de equilíbrio de fases de uma determinada substância. E ele é composto basicamente por três regiões. Primeira região mais acima, com alta pressão, estado sólido, depois temperatura mais alta no estado líquido e a região de mais baixa pressão e alta temperatura, estado gasoso. Essa linha que divide o estado gasoso do estado líquido é chamada linha de ebulição, é a linha onde é válida a equação de Clausius-Clapeyron. A equação de Clausius-Clapeyron, então, ela diz que dPsat sobre Psat é igual a entalpia de vaporização sobre a constante do gás, dTsat sobre Tsat ao quadrado. O uso dela é conhecendo a temperatura de referência, conhecendo a pressão de saturação daquela substância na temperatura de referência, eu vou poder conhecer a pressão de saturação no estado termodinâmico onde eu conheço a temperatura, por exemplo. O processo ocorre em alta temperatura, 600, 700, 800 graus Celsius. Dentro de uma câmara de combustão, eu preciso saber qual é a pressão de saturação da substância naquela temperatura. É para isso que pode ser usada a equação de Clausius-Clapeyron.